Nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Vamos orar mais uma vez antes de ler a palavra. Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra aberta, diante do desafio de mais uma vez ouvir a Tua voz, ó Deus. Como é doce, como é suave a Tua mansa voz diante de nós, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora, porque precisamos quebrar conceitos, mudar o nosso eu. Por isso precisamos ouvir a Tua voz de maneira suave, mas ao mesmo tempo poderosa e transformadora. Por isso nos fala. Nós colocamos nossas limitações humanas diante de Ti, nossas fraquezas, nossa saúde, nossas forças, e confiamos no Senhor, para que esse momento seja um momento abençoador, transformador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ler comigo, vai ser projetado ali, como a minha voz hoje já não está lá muito bem, não está, né? Não tem problema. Então vamos lá. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu gosto de citações, vocês devem perceber isso ao longo desses anos todos. Eu creio realmente que quando a gente faz uma citação, elas dão um ponto a mais nos sermões, e eu procuro usá-las de uma maneira equilibrada. Então eu começo a terceira mensagem da série Retorno à Santidade, onde nós iremos falar sobre pecados de atitude. Então, de antemão, tem mais pancada aí, então se prepare. Eu começo essa terceira mensagem citando um poeta italiano do século XIX chamado Ugo Foscolo. Ele disse certa vez: uma parte dos homens age sem pensar, a outra pensa sem agir. Uma parte dos homens age sem pensar, a outra parte pensa sem agir. Quando Deus examina as nossas vidas, quando você chega para Deus e coloca o seguinte: Senhor, examine meu coração, vai fundo lá no meu coração. Deus não somente vai olhar para nós e ver as nossas ações exteriores, mas principalmente a atitude por trás daquelas ações, porque Isaac Newton, me ajuda aí, toda ação, tem uma lei de Newton, né? Toda ação precede uma reação. Então toda ação nossa, ela vem depois de uma atitude nossa, e Deus faz isso. Ele, quando vai examinar os nossos corações, vai examinar nossas vidas, Ele vai ver as atitudes atrás das nossas ações. E é preciso ter atitude. É preciso ter atitude para permitir que sinceramente Deus examine as nossas vidas. Porque sabe-se lá o que Deus vai encontrar lá dentro da gente? Não é que Deus já não saiba. Claro que Deus sabe o que Ele vai encontrar lá dentro. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas o problema, ter atitude para que Deus examine o nosso coração, é que nós não gostamos muito de ficar remexendo o nosso interior, porque tem muita coisa ruim lá dentro, tem muita coisa difícil lá dentro,
tem muito pecado dentro do nosso ser. E você sabe que todo pecado é podre. Não há outro adjetivo melhor para qualificar pecado do que a palavra podre. Todo pecado é podre. E quando nós ficamos mexendo em alguma coisa podre, logo, logo o mau cheiro sobe, o fedor, e estraga todo o ambiente, porque o negócio é fétido mesmo. Perdoe minha comparação, mas eu não encontrei uma outra melhor para exemplificar para vocês. O pecado é podre e a gente não gosta que fica mexendo muito no nosso coração, porque, né, exala lá o fedor. É como se mexêssemos em um cadáver que já está há alguns dias em decomposição, porque além do aspecto horrível de um cadáver, o mau cheiro que exala desse cadáver é insuportável. Então, se você mexer nele, mais cheiro, fedor vai exalar e mais insuportável vai ficar o local, o ambiente. E isso exemplifica muito bem a minha afirmação anterior de que é preciso que tenhamos atitude para deixar Deus examinar as nossas vidas. Não que Ele não saiba o que Ele vai encontrar lá dentro, Ele sabe, mas o que nós vamos ver quando Ele examina, Ele vai botando para fora, né? Olha, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E que odor que vai exalar, o quanto de podridão vai exalar. Meu amado, Deus está muito interessado com a atitude dos nossos corações. Na verdade, cada um de nós tem uma atitude que vai caracterizar as nossas ações. E hoje, se você tiver fôlego, talvez para prender a respiração, né? Porque quando você está num lugar onde tem fedor, mau cheiro, depois do eca que você pronuncia, né? Você prende a respiração para ver se consegue sair do local ou o fedor passar. Então, se você tiver fôlego para aguentar, hoje nós vamos tratar essas atitudes e não vai ser nada fácil. Mas eu sugiro a você, eu recomendo a você que você já comece agora num espírito de oração, estar orando e pedir a Deus que você seja examinado profundamente por Ele. E mesmo que seja exalado um mau cheiro, você seja limpo pelo poder do amor, da graça, do sangue de Jesus. Porque esse aqui é o maravilhoso do poder de Deus. Quando nós permitimos que Ele vá examinar o nosso coração e limpar a podridão que está lá dentro, Deus vai lavar, vai purificar com o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que limpa, que transforma. É Isaías, se eu não me engano, que diz que ainda, né, que os pecados sejam como escarlates, sejam como vermelhos, eu vou torná-los brancos. E a gente canta alva mais que a neve. Deus quer hoje lavar a podridão do seu coração com o sangue de Jesus. Peça a Deus para isso. Pecados de atitude que precisamos deixar Deus tratar. Primeiro, pecado de ser indiferente com Deus. Por isso o texto de Apocalipse. Deus já vai logo entrando de sola na vida da gente hoje com esse texto. Ele já vai logo batendo.
Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos fazer um exercício agora, vamos relaxar um pouquinho, já que vou poder relaxar agora, com essa comparação. Imagine que você agora, feche seus olhos, me ajuda, feche seus olhos. Imagine você caminhando lá no centro do rio. Pensei que fosse mandar você caminhar na praia, né, ou na floresta. Não. Imagine você agora lá no centro do rio, lá Rio Branco, pronto. Janeiro, calor de 42 graus, meio-dia. Se você é homem, você está lá dentro de um terno e gravata. E se você é mulher, você está com aquele talher que fala, né? Aquela coisa que esquenta também é beça. E pior, né? Que as mulheres estão pensando que a maquiagem está toda indo embora por causa do calor. Enfim, você está derretendo, consequentemente morrendo de sede. Então você para em algum restaurante lá, ou algum bar, ou mesmo aqueles camelôs que vendem lá água, e você pede uma garrafa de água mineral. Abre a garrafa, põe no copo e vira aquele copo de água mineral como se fosse o último copo de água mineral da face da terra. Se a água estiver gelada, eu não vou dizer que desce redondo, porque vai ficar mal essa comparação, né? Mas ela desce que é uma beleza se a água estiver gelada. Se a água estiver natural, né? Não é a mesma coisa, mas ajuda um pouco. Agora imagina se você virar o copo de água mineral naquela golada mesmo e ela estiver morna, bem morninha. Imagina, calor de 42 graus e aquela água morna descendo. Não me diga a sua reação. Apenas pense que coisa ruim, que coisa desagradável, que coisa sem propósito é beber água morna no centro do Rio de Janeiro, na Rio Branco, no verão de janeiro, de 42 graus. É ruim, né? Mal comparando, irmãos, é assim mesmo que a Bíblia me fala que Deus sente quando nós somos indiferentes com Ele. Uma atitude morna, uma atitude indiferente. Diz o texto de Apocalipse que provoca náuseas. Quer dizer, quando eu estou indiferente com Deus, eu provoco vômito, enjoo da parte de Deus. Deus quer lavar o seu coração, tirar toda a podridão lá com o sangue de Jesus. Mas se você estiver indiferente, morto com Ele, Deus vai vomitar. Apocalipse está dizendo isso. Imagina, meu querido, Deus ficar enjoado de você, ou ficar enojado de você. Você não pode levar Deus na base do mais ou menos, na base do vai da valsa. Você não tem como levar o Deus sem compromisso, indiferente. Você deve entender que a raiz de todo pecado é a falta de um amor fervoroso com Jesus, é a falta de um compromisso com Jesus, é a falta de seriedade, de entrega total por Jesus, porque Jesus não quer uma entrega parcial da nossa vida. Jesus não quer lavar o nosso coração com o sangue dele só pelo lado de fora, só a meia sola. Ele quer lavar, dar uma geral mesmo, é lavar por dentro, por fora, aspirar, passar silicone, passar o pretinho, comparando com lava-carro. Jesus quer dar uma geral, porque para ele não adianta dar meia sola. E como o pecado é podre, e a coisa podre vai voltar, né, a putrificar de novo. Jesus
em segundo lugar, não é bom. E você pode me dizer o seguinte: pastor, eu tento, mas é difícil isso. Eu tento colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, mas é difícil. Ore com fé, para que Deus lhe dê um coração que venha a arder de verdade por Jesus. Olha o que Ezequiel 36, 26 fala: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração pulsante. Meu querido, peça a Deus que Ele mude o seu coração. Você tem que pedir com fé mesmo, Ele tem que entregar com fé. Esse é o primeiro pecado de atitude que Deus quer tratar em nós essa noite: falta de compromisso com Ele. O segundo, que também não é nada fácil, pecado de uma atitude orgulhosa, ou orgulho. 1 de Pedro 5,5 diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Santo Agostinho também disse sobre orgulho: o orgulho transformou anjos em demônios. O orgulho transformou anjos em demônios. E o orgulho é um pecado mais perigoso do que o normal. Por quê? Porque ele passa muitas das vezes desapercebido por nós. A gente não percebe, a gente não nota. Alguém disse certa vez que o orgulho é uma flor que cresce no jardim de Satanás. E muitas vezes nós nos achamos mais santos que os outros, nós nos achamos mais espirituais, e com isso o que acontece? Começamos a criticar os outros, começamos a descer além dos outros. Orgulho. Se os homens foram todos feitos do mesmo barro, porque há de haver sempre uns que se julgam feitos de porcelana. Achei essa frase na internet de um autor que eu não conheço, Mendonça Tremont, e achei interessante. Se os homens foram feitos do mesmo barro, porque há de haver sempre uns que se julgam feitos de porcelana. Você se acha superior aos outros? Você se acha orgulhoso? Deus quer tratar você, quer mudar o seu coração, mas você se acha assim, aquele narizão lá em pé? Baixa a cabeça, meu filho. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é a condição financeira, não é a condição social, não é a condição intelectual. Nada do que a gente tenha nos faz melhor do que aquilo que o outro não tem. Sabe por quê? Porque Jesus morreu tanto para mim quanto para aquele que não tem. Jesus naquela cruz, ele não morreu só para os que têm alguma coisa, mas muito pelo contrário, ele morreu para todo mundo, principalmente até os que não têm. Ele falou que ele veio o médico veio para os enfermos e não para os que estão sãos. Abaixe o seu orgulho. O terceiro pecado de atitude que a gente tem que deixar Deus tratar nessa noite é parecido um pouco com orgulho, mas é um negocinho mais chatinho. É a arrogância. Não há como nós fugirmos da nossa realidade. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Em todos os níveis há competição. Na escola, o cara que quer ser o 01. No trabalho, o cara que quer promoção, quer competir, quer mostrar mais resultado, quer bater mais metas. Pasmem, irmãos, até nas igrejas há competição. Quantas vezes nós nos comparamos com as outras para sentirmos se o que fazemos é suficiente, se é melhor, se é pior. E Deus detesta todas as formas de arrogância. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente,
considere os outros superiores a si mesmo. Eu entendo esse texto de Filipenses, eu falei isso na série de mensagens passada, agora de julho, né? Do Ladrões de Alegria. Esse é um dos versos mais difíceis da Bíblia. Considerar os outros superiores a si mesmo. Quebrar a arrogância, porque nós somos naturalmente arrogantes. Mesmo mais humilde das pessoas, lá no fundo, ela é arrogante porque se acha mais humilde das pessoas. É uma arrogância. E quem somos nós, irmãos? Não tem como não citar o acontecido dessa semana, né? Da morte trágica do Eduardo Campos. Talvez ele não pudesse ganhar a eleição dessa vez, mas ele era novo, 49 anos, poderia concorrer outras vezes, a liderança cresceria e ele chegaria lá. Não conheci pessoalmente, nem eu acompanhava sua carreira política lá como governador, não sei. Não quero dizer que ele seja arrogante, longe de mim isso. Mas só quero ilustrar com a morte trágica dele, que numa noite ele estava dando entrevista no programa de maior audiência da televisão brasileira, o Jornal Nacional, visto aí por quantos milhões de brasileiros? Sei lá, 50 milhões, 80 milhões, 100, não sei quantos brasileiros viram aquela entrevista. Na manhã seguinte, estava morto, infelizmente, tragicamente. Isso mostra que quem somos nós, isso sempre fica de uma maneira muito triste. Quem somos nós? Não somos ninguém, não somos nada, não tem nada para a gente poder ser arrogante. Provérbios 8,13 diz: temer ao Senhor e odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. 1 de Pedro 5, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Podemos ser arrogantes. Se você tem sido arrogante com qualquer pessoa, peça a Deus para lavar isso com o sangue de Jesus. E entenda, irmãos, que é a graça de Deus que nos basta, que é a graça de Deus que nos cuida. Se você é salvo por Jesus, graças a Deus por isso. Não foi mérito seu, não foi você que procurou Deus, foi Deus que procurou você. Quarto pecado, pecados de preconceito. Tiago 2, versos de 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nos façam diferença. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Nesse verso nós aprendemos como é importante rejeitar o pecado de preconceito. Devemos entender que toda e qualquer pessoa, até aquela que para nós pode parecer não valer nada, aquela pessoa que não parece valer nada mesmo, até aquela tem um grande valor para Deus, porque afinal Jesus morreu e ressuscitou por ela, inclusive. E aí eu te dou uma dica, um macete. Pastor, como é que eu posso considerar o outro superior a mim mesmo? É entender que mesmo aquela pessoa que você acha que não vale nada, Jesus morreu primeiro por ela que para você. Claro que ele morreu por todo mundo, sem distinção. Seja humilde em entender que aquela pessoa tem muito valor, que Jesus também morreu por ela, Jesus ressuscitou por ela. Toda e qualquer pessoa tem um grande valor. É um erro gravíssimo, irmãos, pré-julgar, desvalorizar, ter um preconceito das pessoas. Preconceito é você julgar aquela pessoa
de uma maneira negativa e tratá-la dessa maneira que você julgou negativa. E nós temos uma capacidade muito grande de criar muitas formas de preconceitos: classe social, religião, de comportamento, cultura, de cor. Aliás, eu quero afirmar mais uma vez que, no meu entender, não existe esse negócio de raça branca, raça negra, raça amarela ou que cor for. Só existe uma raça, a raça humana. O fato do indivíduo ter mais ou menos pigmento da pele não faz de raça diferente. Todos somos humanos. E é muito compreensível que a gente se associe mais com aquelas pessoas que se assemelham conosco. Tem uma afinidade cultural, é natural. Isso não quer dizer que seja um preconceito. Mas se você é, de certa forma, hostil e evita propositadamente outras pessoas, você é culpado de preconceito, de parcialidade. Quando você está sentado viajando num ônibus ou no trem, no metrô, no avião, e senta uma pessoa. Uma vez eu estava num voo e entrou eu tenho que falar, não tem como fugir disso. Gente, avião, né, tudo apertadinho lá, né, os bancos são apertados, a distância, né, um sujeito como Aurélio, coitado, ele vai imóvel lá no avião, porque é grande toda a vida, não tem como se mexer muito. Mas eu sentei lá, esperando o avião decolar, entrou o sujeito com a camisa de basquete do time do Flamengo, já me deixou, né, horrível, de bermuda, nem bermuda, era um short e chinelo. Tudo bem, né? Mas a pessoa, ainda bem que ele passou direto, você está lá, com a perna cabeluda, encostando, se fosse uma senhora, é muito desagradável, né? É um negócio assim, tem que ter uma noção. Ele sovaco cabeludo, aparecendo assim, com aquela camisa do Flamengo, piora a situação toda. Mas é o cara sem noção. Mas vamos lá, você está sentado e um cara desse senta do seu lado, ou no ônibus, chega um sujeito, né, mais humilde, com uma roupinha, né, suja, senta do seu lado, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Lembra do episódio que teve algumas semanas atrás, de um motorista de ônibus, que fez um catador de latas sair, porque ele falou que o ônibus dele não era um depósito de lixo, e as pessoas compraram a briga daquele motorista, e ele falou, pode mandar embora, que se me mandar embora dessa empresa, eu vou trabalhar em outra, está faltando motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Preconceito. Se você viu essa reportagem, você ficou indignado com isso, porque todo preconceito deixa a gente indignado. Mas quantas vezes nós somos preconceituosos com pessoas de outras religiões? Eles podem não concordar com a Bíblia, eles podem ser diferentes, mas são seres humanos, e você não pode tratá-los do tipo radical, xiita, sei lá, com pessoas com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua visão de Deus, e você tem que orar por elas e ser amável com elas. Não pode ter qualquer tipo de preconceito. Se ela se veste diferente, se ela fala diferente, Deus não gosta disso. O quinto pecado de atitude que iremos falar e tratar é um dos mais mortais que alguém pode cometer. É o pecado da falta de fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na história do mundo nós vemos que muitas pessoas sofrem e sofrerão por falta de fé.
Talvez você pudesse me dar um exemplo da sua vida, de algum momento da sua vida que você sofreu por falta de fé. Talvez você seja um desses que ao longo da sua vida tem sofrido muito porque não tem tido fé suficiente para Deus cuidar de você, para deixar Deus cuidar de você. Meu amado, a falta de fé interrompe o fluir do poder de Deus na sua vida. A falta de fé interrompe o fluir de Deus na sua vida, e é por causa da falta de fé que muitos crentes vivem fracos. É por causa da falta de fé, da atitude de falta de fé, que muitos crentes vivem fracos e derrotados, e é por causa da falta de fé que muitos crentes não têm as suas orações atendidas, porque é uma bola de neve. Eu tenho que orar mais para que a minha fé seja aumentada, para eu ter mais experiências com Deus, e a minha fé aumentada, a minha oração vai ser mais atendida, e quanto mais eu oro, mais a oração eu tenho atendida, mais eu vou ter experiências com Deus, e mais a minha fé vai aumentar, e mais Deus vai responder a oração, porque é assim. A coisa é assim, é simples, clara, é assim. Se eu tenho poucos ou nenhum momento de oração com Deus, a minha fé vai ser ridícula. Para não dizer ridícula, vai ser inócua. Que é uma coisa inócua, uma coisa que não acontece, não faz, não aparece. E aí você acaba se achando sem fé, sem poder, acaba não achando motivo na oração, acaba achando o poder na oração, e aí não ora, aí vai degringrelando o negócio todo. Ore mais, busque ter fé. Lá em Mateus 13:58, mostra que Jesus não realizou milagres, ou muitos milagres lá em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Depois vocês leiam lá. No livro O Retorno à Santidade, do Friesel, ele faz uma série de perguntas que eu achei interessantes. E essas perguntas nos ajudam a compreender e tratar a cura do pecado. E como a falta de fé é um dos mais mortais pecados, eu vou repetir aqui algumas que ele faz, para ajudar você a fazer assim, uma autoanálise, para ver como é que está assim, o tamanho da sua fé. Primeira pergunta, ele faz lá, eu repito aqui para você: você normalmente tem mais dúvidas do que fé? Você tem mais dúvidas, que a dúvida é o contrário da fé. Você tem mais dúvidas do que fé. Você tem a tendência a se preocupar e se corroer, ao invés de confiar em Deus. Você fica com aquela aflição, aquela angústia, aquela ansiedade, não dorme direito, tem que usar Rivotril, tem que usar aquele negócio todo. Ou você descansa em Deus? Não que o uso do Rivotril não seja necessário, para muitos casos é necessário, com certeza, ou de qualquer outro remédio dessa linha. Mas cá entre nós, irmãos, como é melhor confiar e descansar em Deus? Agora, para você viver menos ansioso, mais tranquilo, confiar mais em Deus, é necessário que você experimente momentos de fé. E para você viver momentos de fé, você tem que ter momentos com Deus. E se você não tem momentos com Deus, você não vai ter momentos de fé, e você vai ter momentos de angústia, ansiedade e de Rivotril. E é um pecado mortal. Outra pergunta que o Friesel faz no livro: você tem deixado que decepções enfraqueçam sua fé e vida de oração? Você tem deixado que decepções enfraqueçam a sua fé e a sua vida de oração? Porque Deus age muito conosco assim, né? Quantas vezes eu falei aqui que Deus tem 3 formas de responder às nossas orações: é sim, não e espere. E na maioria das vezes é espere.
E Deus manda esperar, porque para Deus não tem tempo mesmo. O tempo para Deus é a eternidade. Então, para Deus, a gente quer para agora, né? O nosso tempo aqui nesse mundo é limitado. 80, 90, 100 anos. Então é para já. Para Deus é a eternidade. Ele atende na hora que ele achar que tem que atender e acabou. Agora, para você esperar e não ter dúvida, e não deixar que essa espera enfraqueça sua fé, e enfraqueça sua vida de oração, experiências com Deus. A falta de fé, a ansiedade, não é só uma fraqueza, mas um pecado contra Deus. E Deus prometeu perfeita paz. O que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras palavras, é o seguinte: você sofre porque você quer. Jesus está falando de uma maneira muito bonita ali, isso, você sofre porque você quer. Passar por momentos difíceis nós vamos passar sempre, e o fato de sermos cristãos ainda aumenta ainda mais essa possibilidade. Agora, ansiedade, angústia, esse sofrimento, essa dor toda que você quer, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz em Jesus não é ausência de lutas, paz em Jesus não é ausência de guerra. Paz em Jesus é mesmo na derrota, paz, entender que ali foi bom e Deus vai abençoar. Paz em Jesus é ter fé e saber que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E não vou parafrasear o pagodeiro, porque eu horror pagode, mas quando você fala lá, hoje eu só quero que o dia termine bem, eu fico feliz, porque amanhã o dia vai melhorar. O dia vai ser melhor, porque as misericórdias do Senhor vão ser renovadas, e é isso que vale a pena. As misericórdias do Senhor, a graça do Senhor. Agora tem que ter muita fé, e se você não tem fé, você sofre, você peca. Isaías 26, ele diz assim, 26:3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Meu amado, não importa quanto tempo você duvidou, Deus pode lhe dar a fé verdadeira, Deus pode lhe dar uma paz sobrenatural. Não aceite nada menos do que isso, uma fé verdadeira, uma paz sobrenatural, que não vai ser regida, sobrenatural, é porque ela não vai ser regida, normatizada pelas coisas deste mundo, pela razão deste mundo, pela compreensão deste mundo das pessoas, mas a paz sobrenatural, você vai tê-la, não vai nem senti-la, você vai tê-la, porque vem de Deus, que é o poder de Deus. Penúltimo pecado de atitude: falta de perdão. A marca de alguém que está vivendo em santidade, preste atenção nisso, a marca de alguém que está vivendo em santidade, que está retornando à santidade, é ter uma atitude constante de perdão. Perdão não é uma atitude pontual, só acontecido em algum momento da nossa vida, mas tem que ser uma atitude, eu vou parafrasear o Jeremias Pereira, exponencial da nossa vida, a todo momento. Mateus 5,44 nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. E pela falta de amor, pela falta de perdão, as pessoas vão construindo barreiras no relacionamento. Aí constrói barreiras na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, onde estiverem, por causa da falta de perdão. E embora muitos vão te dizer, eu te perdoo, eles não perdoam nada. Tem perdão de coração, tem perdão de alma. E meu querido, a Bíblia me ensina, Jesus me ensina, que devemos sempre responder com amor e perdão quando somos feridos.
devemos sempre responder com amor e perdão quando somos feridos. Ficar remoendo decepções que as pessoas nos fazem, especialmente se essas pessoas são próximas de nós, como marido, esposa, pai, mãe, filho, irmãos, cunhadas, seja o que for, os irmãos da igreja. Isso faz um tremendo mal, além de ser pecado. Falta de perdão mata. Isso está comprovado. A falta de perdão desequilibra o seu colesterol. É certo falar, doutor, desequilibrar o colesterol? Colesterol, a glicose, o triglicerídeo. A falta de perdão entope a sua veia. A falta de perdão faz mal para o seu coração. A falta de perdão não deixa você dormir, aí não dá. Pastor, eu tomo Rivotril e não consigo dormir. Talvez você tenha falta de perdão. Nem o Rivotril vai fazer você dormir bem se você está com falta de perdão, porque a gente foi feito para perdoar. Jesus morreu para a gente aprender a perdoar o tempo todo, e mesmo nós estando com razão e a pessoa está errada, não importa, eu tenho que ter a atitude de perdão, eu tenho que chegar para ela e pedir perdão, eu tenho que chegar para ela e dizer: olha, vamos viver em paz, vamos viver em amor, me abraça. Agora, se a pessoa não quiser, aí o problema é dela, mas você fez sua parte, você fez a sua parte. Meu querido, é nesse momento de decepção que estão as melhores oportunidades de você deixar Jesus viver através de você. É nesse momento em que você precisa perdoar, estando certo ou errado, não importa, que você tem a oportunidade de deixar Jesus viver através de você. Nesses tempos você vai experimentar o seu maior crescimento ou o seu maior fracasso. Confia que Jesus vai encher o seu coração com o amor de Deus e com o amor puro e incondicional pelos outros. Perdoe. Tenha uma atitude constante de perdão. O sétimo e último pecado de atitude que Deus quer nos tratar nessa noite, preste atenção nesse pecado, talvez você não tenha se ligado nele ainda, então se liga aí. É o pecado do consumismo exagerado. Está aí um pecado muito comum de atitude na nossa sociedade hoje. Responda para mim, qual seria o sonho de consumo das pessoas na época de Jesus? Seria um jumento 0 quilômetro? Seria um poço artesiano particular? Seria um camelo capaz de atravessar todo o deserto sem parar para abastecer de água? Ou seria um plano de saúde que incluísse o tratamento da lepra sem carência? A pessoa tinha lepra e ia tratar sem carência. Não importa qual fosse, há muito tempo que homens e mulheres aprenderam a sonhar e perseguir as coisas que aparentemente solucionam seus problemas e vão lhe dar algum tipo de alegria, mesmo que seja passageiro. E eu digo alegrias passageiras porque, em termos de ter, de consumir, a coisa é tão complicada, é tão séria, é tão visceral esse negócio de consumir para nós hoje em dia, ainda mais, que tão logo a gente consegue alguma coisa, alguma conquista, algum sonho, logo nós queremos partir para outra maior, ou mais cara, ou mais difícil. Nós somos insatisfeitos por natureza, nós queremos mais, sempre mais, porque afinal, se eu posso viajar para Buenos Aires, então por que eu não posso ir depois para Paris, para Nova York, para Londres? Afinal já fui a Buenos Aires. Se eu posso ter um iPhone 6, que vai lançar agora mês que vem, ou um Galaxy 5, por que eu vou continuar com o meu iPhone 5, com o meu Galaxy 4?
o materialismo, o mundanismo e o consumismo estão entre os pecados mais sutilmente penetrantes, embora nem sempre percebidos, entre os cristãos modernos. Quase sempre nós cristãos estamos cegos para o materialismo que sutilmente satura as nossas almas. E como é que isso, e o que isso acarreta na nossa vida? Coisas ruins, tristes. Porque ao invés de nós aderirmos os padrões de Deus, de nós aderirmos aos padrões de Deus de moderação, de contentamento, a gente faz um monte de dívidas para poder consumir cada vez mais. Muitos cristãos cobiçam os símbolos mundanos de status, de riqueza, e por conta disso pecam ao colocá-los à frente até de Deus. Pecam quando, por conta de dívidas contraídas por causa dos status que os objetos trazem, não são fiéis aos dízimos e ofertas, porque já não acham que isso é importante. O importante é ter um negócio que diz que eu sou importante. As coisas, lembra do ladrão de alegria? Coisas. Você mede, acaba tendo um preconceito, medindo as pessoas pela coisa que ela possui e não pelo que ela é. Eu lembro, não vou falar muito, né, para não tentar explicar. O Rodrigo, quando trabalhava numa agência do banco dele normal, gerenciava a conta de um certo grupo religioso, ele me contou isso. E as mulheres que iam fazer o depósito na conta lá daquele grupo religioso, elas iam com um vestido, aqueles vestidões, né, bem discretos, imagina, né, para dar-se uma aparência de humildade, né? Mas aí qual era a marca da bolsa delas? Louis Vuitton. Entendeu o contraste? O vestidão estava lá, mas quando ela parava ali a bolsa para abrir, para tirar o dinheiro lá da entidade religiosa dela lá, Louis Vuitton. E mesmo a Louis Vuitton falsificada é cara, não é barata. É o contraste. As pessoas acham que por ter elas vão ser, elas se endividam e compromete a sua vida. Hebreus 13:5 diz o seguinte: contentai-vos com o que tendes. E eu volto, para a gente começar a terminar, eu volto às perguntas do Friesel, o autor do livro, para ajudar a explicar isso. Olha só as perguntas que ele faz e que os pequenos grupos devem estudar essa semana. Você mal entrega o seu dízimo, embora pague juros enormes aos seus credores? Outra pergunta: nas suas compras, você é mais motivado pela ganância, pelo crediário facilitado em 24 vezes das Casas Bahia? Esse foi eu coloquei, porque o Friso não vai citar a Casas Bahia, claro, né? Ou você, nas suas compras, vão buscar a direção de Deus? Meu querido, busque a direção de Deus em tudo que você vai comprar. Deixa eu fazer um momento confessionário aqui. Eu e Jaqueline estamos orando, né? Entendendo que chegou a hora de a gente trocar de carro. A gente está precisando de um carro um pouco maior para trazer um monte de gente. Mas a gente não aguenta mais vir com a Liliane no colo, porque a Liliane já não passou a ser mais levinha, né? E a gente está orando desde o ano passado isso. E orando e buscando a orientação de Deus. Senhor, qual o carro que a gente pode comprar? Claro que a gente vai fazer orçamento, vai avaliar tudo, vai fazer como a gente vai conseguir pagar ou não. Mas antes de tudo, a gente está orando para comprar um carro. Carro é carro, qualquer carro é carro. Mas se você vai comprar uma coisa mais barata, olhe para ver se Deus quer que você compre aquilo mesmo. Coloque para Deus isso: Senhor, é preciso mesmo? É isso que Deus quer? Até das coisas que a gente vai comprar. Outra pergunta:
Suas dívidas têm feito você deixar de pagar contas e, portanto, você dá um mau testemunho como cristão? Você comprou demais, você abusou do cartão de crédito, você caiu no cheque especial, e pererei, daqui a pouco você está todo endividado, porque as outras dívidas você não paga, e acaba dando um mau testemunho. Que cristão é esse? Que crente é esse que vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço no domingo, mas na segunda-feira está devendo a um monte de gente? Uma das coisas que eu mais escuto quando casais vêm falar comigo sobre seus casamentos é justamente sobre pressão financeira. As pressões financeiras desgastam muitos casamentos. As suas dívidas, meu querido casal, estão desgastando o seu? E a última pergunta que o Friesel faz: eu posso realmente afirmar e dizer de coração, Jesus Cristo está no controle dos meus desejos e finanças? Jesus Cristo está no controle dos meus desejos e finanças. Agora, deixa-me ser mais franco ainda com você, né? Porque essa mensagem é de franqueza, eu vou ser mais franco ainda, para a gente terminar. Se você está com muitas dívidas, primeira coisa que você deve fazer, confessa esse pecado a Deus. Peça perdão a Deus por causa dessas dívidas. Eu lembro uma vez, na época da loja, o pastor Isaías Paulo, pastor da Igreja Batista Bairro das Graças, conhece desde garoto, né, muito povoado, foi comprar lá uma mercadoria e aí não, era uma coisa barata, e ele veio com uma nota grande para pagar e eu não tinha troco. Eu falei, não, pastor, você me dá isso aí, não problema não, era coisa assim, R$2, R$3, você me dá. Aí ele, não, na Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma. Ele foi lá na padaria, comprou não sei mais o que, trocou o dinheiro e veio pagar lá os R$2. Aí eu aprendi uma lição, que realmente R$2 são R$2, pode não ser muito dinheiro, mas são R$2. Se eu ficar devendo R$2, estou devendo R$10, R$2. E na Bíblia diz para não ficar devendo coisa alguma. Então não posso ficar devendo coisa alguma. Se eu devo, eu peco, além de dar mau testemunho. Então você pede perdão a Deus. Mas como eu pedi para ser mais franco com você, deixa eu dizer o seguinte: isso não é o suficiente para se livrar das dívidas, das dívidas. Pedir perdão a Deus não é o suficiente para se livrar das dívidas. É preciso que você decida não fazer mais dívidas, não continuar mais com elas. Hoje há livros muito bons, recursos que vão ajudá-lo a aprender a se organizar melhor financeiramente. Se você é comerciante, você é empresário, o Sebrae ajuda. Se você tem dívidas suas particulares, conversa com quem conhece, negocie, sei lá. Tem muita coisa. O que não pode é você continuar nessa bola de neve, porque é pecado. Ano que vem vamos ter aqui na igreja um curso da UDF chamado Crown, que é coroa em inglês. E esse curso vai abençoar muito a vida de quem o fizer nesse aspecto tão importante da vida das pessoas, que é o aspecto financeiro. Mas não espere até março do ano que vem, quando começar o Crown, para você tirar suas dívidas, senão elas vão estar maiores. Comece agora, pede perdão a Deus e busque a solução. Leia livros, converse com quem entende, com quem sabe, para poder você resolver isso, e não faça mais dívidas. Uma coisa que eu te dou experiência própria: acabe com o seu cartão de crédito, acabe com o seu cheque especial, e se você puder, acabe com a sua conta no banco. Os bancários aqui vão, pastor, eu vou ficar desempregado. Não fica não, porque tem muito mais gente aí que tem. Mas se você está atolado em dívidas, decida mudar, decida que Deus é também quem vai controlar essa parte da sua vida. Para terminar, vou contar
a lei do caminhão de lixo. Conhece essa lei? A lei do caminhão de lixo. Conta-nos a história que um dia um pastor pegou um táxi. E ele estava, o táxi na faixa dele certa, e de repente um carro saiu do estacionamento na frente do táxi. O taxista pisou no freio e tirou de fininho, quase bateu, mas não chegou a bater. O motorista desse carro que deu a fechada, botou a cabeça para fora, gesticulou palavrão, começou a gritar para ele nervosamente. Sabe o que o taxista fez? O taxista só sorriu e acenou para o cara, fazendo um sinal de positivo. Ele era o certo e o cara estava errado. O cara xingou, agrediu verbalmente, e o taxista fez assim, e fez de maneira bastante amigável. Sem entender direito, o pastor perguntou para ele: por que você fez isso? Esse cara aí quase arruína o seu carro, quase nos manda para o hospital. E você responde assim: foi quando o motorista do táxi ensinou para ele a lei do caminhão de lixo. Qual é essa lei? Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Elas andam por aí carregadas de lixo. Que lixo? Frustrações, raiva, traumas, desapontamento, dívidas. E à medida que as suas pilhas de lixo vão crescendo, elas precisam de um lugar para descarregar esse lixo. E às vezes descarregam sobre a gente. Então você não deve tomar isso pessoalmente, isso não é problema seu. Você deve sorrir, acenar, desejar-lhes bem e seguir em frente. Não pegue o lixo de tais pessoas e nem o espalhe sobre outras pessoas. Onde quer que você esteja, você deve ficar tranquilo e deixar o lixeiro passar. O princípio disso é que pessoas com a mesma atitude de Jesus não deixam os caminhões de lixo estragar o seu dia. Limpe os sentimentos ruins, os aborrecimentos do trabalho, as picuinhas, o ódio, as frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que não te tratam bem. E se alguém que a vida é 10% que você faz dela e 90% a maneira como você a recebe. Por isso tenha atitude e deixa Deus examinar a sua vida e tratá-la. E após o seu perdão, você vai decidir que não será mais indiferente com Deus, orgulhoso, arrogante, preconceituoso, falta de fé, falta de perdão e um consumista exagerado. Deixa Deus